Olá, seja muito bem-vindo à Agenda da Igreja Verbo da Vida Caucaia. É com grande alegria que nós recebemos você hoje conosco. Fique por dentro das nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube e não se esqueça, você pode sempre acompanhar as transmissões dos nossos cultos ao vivo, lá no canal Verbo da Vida Caucaia. Nossa igreja está aberta para os nossos encontros, respeitando o limite de capacidade e seguindo todos os requisitos de segurança. E não se esqueça, leve sua garrafinha de água e o uso de máscaras é obrigatório. Confira agora a nossa programação. Toda terça-feira nós temos o nosso culto de oração, um momento de comunhão com o Senhor que acontece às 19h30. Você não pode deixar de participar. E já na quinta-feira, nós temos o nosso culto de ensino, onde você pode se encher de graça e conhecimento da palavra, também a partir das 19h30. E no domingo, nós temos o nosso culto de celebração, em 2 horários, às 9h30 da manhã e às 18 da tarde. Sempre lembrando que no segundo domingo do mês, nós temos o nosso culto de Santa Ceia, seguindo os mesmos horários. Você e sua família são nossos convidados. E no segundo sábado nós seguimos com um encontro e uma palavra direcionada aos casais. É o culto Bem Casados, às 19h30 e nós esperamos vocês aqui. E toda sexta-feira nós temos um momento especial, às 19h30. É a oração dos jovens da nossa igreja. Mais informações, procure por Adamex Farias. E já no terceiro sábado nós temos um super culto Jovens C3. Mais informações, procure Adamex Farias. E no dia 27 de fevereiro, nós temos um culto Stars com Thalita Montezuma. Você, mulher, está convocada a participar desse momento de palavra e comunhão realizado pelas Stars. Bem, vai ser bênção. E as matrículas para o Rema 2021 já se encontram abertas. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, já são mais de 130 unidades espalhadas pelo Brasil e aberto a todas as denominações. Faça o Rema Caucaia, inspiração para viver. Mais informações, procure Mona Lisa Oliveira. E você que ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, corre hoje para entrar. Grandes testemunhos, milagres, palavras e avisos importantes estão sendo divulgados lá diariamente. Procure hoje mesmo o nosso pastor Rubem Oliveira e solicite a sua entrada. E a nossa igreja possui um projeto de doação de alimentos e cestas básicas. Estamos recebendo arrecadações de segunda a sexta, das 13 às 17 e também durante os nossos cultos. Mais informações, procure a irmã Valda e faça a sua doação, a sua contribuição aos irmãos que estão precisando nesse momento. E ao fim dos nossos encontros, você pode conhecer o nosso espaço missionário, saber um pouco mais sobre a jornada dos nossos missionários e tem também a super oportunidade de estar ofertando sobre a vida deles. Não perde esse momento que é bênção para a sua vida. Participe da nossa programação. Tenha uma semana abençoada de comunhão e fique na paz. Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente.
Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você. Olá, seja muito bem-vindo à Agenda da Igreja Verbo da Vida Caucaia. É com grande alegria que nós recebemos você hoje conosco. Fique por dentro das nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube e não se esqueça, você pode sempre acompanhar as transmissões dos nossos cultos ao vivo, lá no canal Verbo da Vida Caucaia. Nossa igreja está aberta para os nossos encontros, respeitando o limite de capacidade e seguindo todos os requisitos de segurança. E não se esqueça, leve sua garrafinha de água e o uso de máscaras é obrigatório. Confira agora a nossa programação. Toda terça-feira nós temos o nosso culto de oração, um momento de comunhão com o Senhor que acontece às 19h30. Você não pode deixar de participar. E já na quinta-feira, nós temos o nosso culto de ensino, onde você pode se encher de graça e conhecimento da palavra, também a partir das 19h30. E no domingo, nós temos o nosso culto de celebração, em 2 horários, às 9h30 da manhã e às 18 da tarde, sempre lembrando que no segundo domingo do mês, nós temos o nosso culto de Santa Ceia, seguindo os mesmos horários. Você e sua família são nossos convidados. E no segundo sábado nós seguimos com um encontro e uma palavra direcionada aos casais. É o culto Bem Casados, às 19h30 e nós esperamos vocês aqui. E toda sexta-feira nós temos um momento especial, às 19h30. É a oração dos jovens da nossa igreja. Mais informações, procure por Adamex Farias. E já no terceiro sábado nós temos um super culto Jovem C3. Mais informações, procure Adamex Farias. E no dia 27 de fevereiro, nós temos um culto Stars com Thalita Montezuma. Você, mulher, está convocada a participar desse momento de palavra e comunhão realizado pelas Stars. Bem, vai ser bênção. E as matrículas para o Rema 2021 já se encontram abertas. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, já são mais de 130 unidades espalhadas pelo Brasil e é aberto a todas as denominações. Faça o Rema Caucaia, inspiração para viver. Mais informações, procure Mona Lisa Oliveira. E você que ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, corre hoje para entrar. Grandes testemunhos, milagres, palavras e avisos importantes estão sendo divulgados lá diariamente. Procure hoje mesmo o nosso pastor Rubem Oliveira e solicite a sua entrada. E a nossa igreja possui um projeto de doação de alimentos e cestas básicas. Estamos recebendo arrecadações de segunda a sexta, das 13 às 17 e também durante os nossos cultos. Mais informações, procure a irmã Valda e faça a sua doação, a sua contribuição aos irmãos que estão precisando nesse momento. E ao fim dos nossos encontros, você pode conhecer o nosso espaço missionário, saber um pouco mais sobre a jornada dos nossos missionários e tem também a super oportunidade de estar ofertando sobre a vida deles. Não perde esse momento que é bênção para a sua vida. Participe da nossa programação. Tenha uma semana abençoada de comunhão e fique na paz. Olá, seja muito bem-vindo a
Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jan Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você. Aleluia! Vamos usar esse momento para agradecer ao Senhor, amém? Porque Ele é bom. Aleluia, te agradeço, Senhor. Tua bondade nos acompanha. Tua bondade e misericórdia me acompanha. Tua bondade e misericórdia, Deus bom, Deus bom, Deus bom, Deus bom. Deus bom, cantamos cânticos de livramento, cantamos cânticos de livramento. Enviou-me sua palavra e me livrou do que era mortal. Deus bom, Deus bom, enviou-me sua palavra e me livrou do que era mortal.
seja exaltado, adorado, engrandecido, meu Deus bom, meu Deus bom. As suas mãos não estão encolhidas, as suas mãos não estão encolhidas. Deus bom, Deus bom, Deus bom. Deus é bom, Deus é bom. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós.
engrandecemos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Engrandeça o Senhor, Ele é engrandecido na cura, Ele é engrandecido na prosperidade. Que o teu nome seja exaltado, exaltado, exaltado na cura, na saúde do teu povo, na prosperidade do teu povo. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Aleluia, 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 aleluia. Deus é bom, amém. Aleluia, o Senhor é engrandecido quando nós estamos bem. O nome do Senhor é exaltado quando nós andamos em saúde, quando nós andamos em prosperidade. Aleluia, nós somos o povo do Senhor, propriedade do Senhor. Aleluia, e vamos exaltar o nome do Senhor andando na sua palavra, amém? Aleluia. Aleluia. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha e passo pelo meio. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Tudo o que Deus falou vai acontecer.
impossível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. 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 Aumentamos nossa intensidade. Aumentamos nossa intensidade. Aumentamos nossa intensidade. Aumentamos nossa intensidade. Tudo vai acontecer. Sono. Yo la la na da de clo ya la la na de na. Aleluia, hoje não é um dia comum para nós. Aleluia. Hoje não é um dia comum, hoje não é um dia qualquer. Aleluia. Não podemos tratar como comum aquilo que Deus trata como algo sobrenatural, algo espiritual. Aleluia. Não estamos em mais um ritual ou em mais uma reunião religiosa, não, nunca. Aleluia. Mas estamos diante da presença do Senhor e uma só palavra pode mudar, transformar as nossas vidas. Quando nos sujeitamos à glória do Senhor, nós nos sujeitamos à transformação. Há uma mesa preparada para mim. Dos problemas e do mal eu posso rir. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras.
há uma mesa preparada para mim. Dos problemas e do mal eu posso rir. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim, assim que eu luto minha, coberta por teu sangue, coberta por teu sangue. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia. Aleluia. Louvor, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Eu creio, eu creio, eu creio. Você expôs eles a vergonha, a vergonha, a vergonha. Você expôs eles a vergonha, a vergonha, a vergonha. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, você se apresenta por mim, 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 você se apresenta por mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver na carne, eu vivo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas você se apresenta por mim. Parece que estou cercado, mas você se apresenta por mim. Parece que estou, aleluia, aleluia, somos a igreja do Senhor. Somos o corpo de Cristo. Nós somos Cristo nessa terra. Aleluia, Cristo na terra, Cristo na terra, Cristo na terra. É, Cristo na terra, Cristo na terra, Cristo na terra, pois o Senhor me ungiu. É, assim como ungiu a Jesus de Nazaré, que andou fazendo bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Porque terra será com ele. Aleluia! Deus é bom. Glória a Deus. Graça e paz. Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Oh, povo animado. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Tem alguém nessa manhã nos visitando pela primeira vez? Você está aqui pela primeira vez no Verbo da Vida Calcaia, dê um sinal assim com a sua mão. Todos de casa, glória a Deus. Deus é bom. Tem alguém que fez aniversário durante essa semana? Você está aqui. A Vitória está vindo, é? Glória. Karen também, né? Karen foi ontem. Aleluia. Parabéns. Deus é bom. Quantos se alegram? Amém. Aleluia. Você está mesmo feliz? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Mais para cá um pouquinho, Karen, Vitória, mais aqui. Aleluia. Deus é bom, vocês são muito importantes para nós. Nós cremos que muitos anos ainda vão ser acrescentados, cheios de bênçãos do Senhor. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela vida das nossas irmãs, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida delas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem acrescentado. E nós cremos que é só o começo, Pai. Ainda virão mais e mais sobre a vida delas, Pai. E tudo aquilo que já está garantido para elas, Pai. A minha oração é que elas possam estar crescendo, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado pelo teu poder se movendo na vida delas e conduzindo-as para isso, Pai. E acrescentando prosperidade a cada dia, a tua paz, a tua shalom em todas as áreas do corpo, da alma e do espírito delas, Pai. Sim, Pai, crescimento espiritual, estabilidade, Pai amado, e Senhor, sendo supridas em todas as necessidades. Nós te louvamos pelas vidas delas, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Nós vamos ter a oportunidade de dizimar e ofertar, e nós vamos fazer isso o mais rápido possível, para que nós recebamos a palavra, aleluia, no louvor da glória de Deus. Amém? Você está pronto para dizimar e ofertar? Aleluia. A Bíblia diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Você está pronto para semear? Aleluia. Lembre-se, você não está apenas simplesmente suprindo uma necessidade da igreja. Você não está ofertando ou dizimando porque existe uma necessidade no local onde você faz isso. Mas você está semeando no reino de Deus. É uma oportunidade, não uma oportunidade criada simplesmente para a igreja ser suprida. Deus fala que esse momento, embora ele supra a necessidade dos santos, como está escrito,
mas na verdade ele é uma oportunidade de semeadura, é uma oportunidade de plantar algo. E Deus disse: se você planta, você colhe. Amém? Então faça isso, crendo na promessa de Deus que é verdadeira. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela oportunidade de semear no teu reino. Sabemos, Pai amado, que o Senhor está pronto para trazer uma grande colheita, Pai. E é isso que eu declaro sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto Aleluia. minhas guerras, é assim. Aleluia. Bom dia, irmãos. Você está bem? Aleluia. Você tem recebido muito do Senhor através dessa igreja, através da palavra de Deus. Hoje nós teremos mais uma palavra de salvação. Amém? E eu sei que você vai ser muito acrescentado essa manhã e também essas pessoas que estão nos assistindo, que vão estar à noite. Amém? Eu tenho certeza que você vai crescer, que você vai avançar no que diz respeito aos valores da nossa visão. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã. Te agradecer, Pai, por tua palavra. Senhor, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela é mais cortante, Pai, do que qualquer espada de 2 gumes, Pai. E ela penetra, Pai, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós estamos diante de uma palavra que nos transforma, que nos molda, Pai, segundo a imagem de Cristo, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã, por essa porta aberta. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós somos livres, Pai, para te adorar, para engrandecer o teu santo nome, Pai, para congregar, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te rendemos graças por essa manhã, Pai, pela tua palavra, que já é poderosa por ela mesma, Pai. E ela foi enviada, Senhor, para nos sarar e nos curar e nos livrar de tudo que é mortal. Nós queremos te agradecer, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Vocês podem descer. Aleluia. O Senhor é bom. Amém, irmãos? A Bíblia, ela é bem cheia de algumas coisas que nós precisamos aprender. Amém? E todos os domingos nós temos visto, né? Visto falar a respeito dos valores da nossa visão. Amém? Você tem vindo aos domingos, você tem percebido que nós temos entrado em um assunto, e esse assunto ele é bem importante, porque não somente, irmãos, por conta do valor da visão que pastor Bud colocou no Verbo da Vida, mas porque esses valores, os valores da nossa visão está pautado na palavra do Senhor. Amém? Então, eu vou ler alguns versículos. Se você quiser abrir esses versículos, você está livre. Se você não quiser abrir, porque é necessário que a gente abra vários versículos. E a Bíblia, irmãos, ela nos educa. Amém? A Bíblia diz que o Senhor, ele nos fez justiça de Deus. E aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção,
para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? A Bíblia está falando aqui, irmãos, que nós somos, que toda a Escritura, ela é útil e nós, irmãos, estamos aptos a estar diante da palavra do Senhor e sermos transformados. Amém? E pode ser que algumas coisas venham doer na sua carne, coisas que vão ser faladas aqui, mas eu tenho certeza que o seu espírito ele vai sair daqui avivado. Amém? Porque, irmãos, a Bíblia, ela é enfática em falar, né, a respeito da renovação da mente. Na verdade, Paulo, ele diz assim, olha, eu rogo a você, eu imploro a você, que você ofereça o teu corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. E que você não se conforme com o sistema desse mundo, mas que você seja transformado. Sabe, irmãos, a maior transformação de um homem, na vida de um homem, né, na vida de uma mulher, não é simplesmente, né, você ter poder para você curar um enfermo, para você expulsar um demônio. Mas sabe, irmãos, a maior transformação é na mente do homem. É no intelecto do homem. Amém? Porque quando Jesus, ele estava a caminho daquele casamento, quando ele fez o seu primeiro milagre, porque foi ele que escolheu fazer o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Eu tenho certeza que Jesus ele encontrou um cego, um coxo, um aleijado. Havia uma necessidade, irmãos, havia necessidades no decorrer do caminho, porque Jesus ele foi convidado para um casamento. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a transformação aconteceu dentro de um casamento. Amém? Deus, irmãos, por meio de Jesus, transformou a água em vinho. Amém? E esse é o maior e melhor desafio, e isso não se diz respeito mais a Deus, mas a mim e a você. Eu e você temos o livre-arbítrio, e glória a Deus por isso. Porque Deus ele não impõe nenhum ponto para que a gente seja transformado. Amém? Deus, irmãos, ele quer que nós venhamos falar sim para ele. Deus quer que a gente diga sim para ele, para a transformação dele. E nós, irmãos, aqui precisamos ser transformados. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos também nos despojar de todo o peso e pecado e todo o acúmulo de maldade, para que a gente venha receber a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém? E tem um versículo também em 1 Coríntios, se você quiser abrir. 1 Coríntios, no capítulo 3. Daqui a pouco eu vou falar de qual assunto. 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim, porque ninguém pode colocar o outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Paulo está falando aqui, irmãos, que existe um alicerce, e esse alicerce, ele é Jesus Cristo. Mas Paulo está falando aqui, ninguém pode. Então, se Paulo está falando aqui que ninguém pode, é porque alguém pode querer colocar um outro alicerce. Amém? E essa pessoa, irmãos, que coloca um outro alicerce, costumeiramente, ela se estriba no seu próprio entendimento. Ela não é transformada pela palavra do Senhor. E Paulo está falando aqui, olha, porque ninguém pode colocar um outro alicerce, além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Amém? Então, é interessante nós falarmos sobre isso, irmãos, porque o nosso fundamento é o Senhor. A nossa força está no Senhor, não é? A nossa firmeza está no Senhor, né? O fundamento é o fundamento da palavra, e a gente sabe que a palavra é Jesus e Jesus é a palavra. Amém? Então, para que a gente venha ser moldado por essa palavra, nós precisamos inculcar essa palavra dentro da nossa mente. Para que a gente seja transformado. Para quê, irmãos? Para que a gente venha experimentar qual é a perfeita vontade do Senhor. Amém? E lá em Salmos, no capítulo 11, no versículo 3, fala assim, o que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Existe uma versão que diz assim, o que pode fazer o homem quando os alicerces eles são destruídos? O que você pode fazer, irmãos? O que você pode, como você pode estar dentro da igreja e não ser uma pessoa convertida? Porque existe crente que não é convertido. Amém? Aleluia, palavra de salvação. E o assunto que nós vamos falar
dentro desses valores da nossa visão, é a respeito de integridade. Diga integridade. Sabe, irmãos, Deus nos chamou para nós sermos íntegros. E mesmo que eu e você não tenha ainda essa integridade, né, por completo no nosso coração, a palavra ela tem o poder de nos transformar. Amém? E eu vou falar aqui a respeito de integridade, o significado no que diz respeito à integridade. Diz estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofre nenhuma diminuição. Qualidade de quem é honesto, físico ou mental, completo, perfeito, exato. Amém? É uma pessoa íntegra, uma pessoa que fala a verdade, é uma pessoa que anda em honestidade. Esse é o seu caráter, irmãos. O caráter de Cristo é que você ande em uma vida de integridade, que você viva uma vida de honestidade, que você não minta, que você fale a verdade, que você não passe as pessoas para trás, que você pague as suas contas. Aleluia! Esse é o valor da nossa visão. Porque, irmãos, muitas vezes a gente pensa que a visão do verbo da vida é como as demais visões. Mas sabe, irmãos, como eu falei para você, a Bíblia, né, ela está cheia de coisas que nos diz respeito a nós vivermos essa vida de integridade. E muitas vezes a gente pensa que o requisito para ser um bom ministro, o requisito para ser um bom cristão é aquela pessoa que prega bem. Mas eu quero te dizer, irmãos, o verbo da vida, ele não fala que uma pessoa ela vai ser levantada nos 5 dons ministeriais porque ela prega bem. Não, irmãos, porque os dons são dados. Mas o caráter sou eu e você que precisa forjar. Amém? Então, é interessante nós falarmos a respeito dessas coisas, porque, irmãos, Paulo ele vem falando a Timóteo, né? E a gente vai abrir várias passagens nas cartas de Timóteo, né? Porque a carta de Timóteo é uma carta pastoral. Paulo ele vem falando a respeito de integridade, né? De caráter, vem falando a respeito de fé, e ele diz assim para Timóteo que Timóteo ele não tem uma fé sem fingimento. Porque ele aprendeu uma fé sincera. E essa fé sincera foi aprendida por meio da sua mãe e da sua avó. Amém? É uma fé sem fingimento. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente pensa que a fé, ela precisa ser usada de vez em quando. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé, irmãos, é algo cotidiano. Nós precisamos usar a nossa fé, não somente para a gente ter um carro bom, para a gente ter uma casa boa, para a gente mudar de bairro. Não, irmãos, a nossa fé é para que o nosso caráter seja forjado em Deus. É para que a nossa vida, irmãos, seja transformada, irmãos. Porque eu não sei se você tem reparado naquilo que está acontecendo no mundo. Mas sabe, irmãos, nós estamos nas primeiras dores de parto. Jesus está voltando e nós vamos prestar conta. Amém? Nós vamos prestar conta de coisas que falamos, de coisas que pensamos, de coisas que procedemos. Porque à medida que nós pensamos, nós falamos e nós procedemos conforme a gente pensa. Amém? Então a gente precisa compreender essas coisas, a gente precisa entender que a nossa vida precisa ser uma vida de caráter. Nós precisamos ser verdadeiros. E sabe, irmãos, pode ser que você nunca tenha enganado ninguém, pode ser que você realmente esteja nesse caminho, mas sabe que existe mais uma profundidade, existe uma largura, existe uma altura. Existe, irmãos, uma profundidade em Deus para nós sermos transformados, para nós sermos afinados por Deus. Amém? Porque não é somente os dons espirituais que é importante, mas o fruto do Espírito também. Amém? E fidelidade, irmãos, nos diz respeito a uma vida de fé também. Amém? Porque muitas vezes, como eu falei para você, a gente pensa que uma vida de fé é simplesmente, né, porque a gente está prosperando, porque a gente está ganhando muito dinheiro, porque a gente comprou uma casa, porque a gente comprou um carro, Deus está se agradando de nós. Mas sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O ímpio lá fora tem essas coisas. Deus se agrada de nós quando nós estamos em obediência. Amém? Quando nós vivemos uma vida de integridade. Jesus, irmãos, ele tinha a opção de não se submeter a João Batista. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele chegou para João Batista para ser batizado por ele. E João Batista diz, rapaz, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias.
Mas Jesus disse, rapaz, olha, eu preciso estar aqui e eu preciso que vocês me batizem para que se cumpra toda a justiça. Aleluia. E logo após, irmãos, quando João Batista batizou Jesus, porque Jesus estava em obediência, ele podia não obedecer, porque ele tinha um livre-arbítrio como eu e você. Amém? E quando Jesus estava lá, né? Ele não estava curando, ele não estava expulsando demônio, ele não estava levantando um paralítico na cadeira de rodas, ele estava obedecendo. E a Bíblia diz que o céu se abriu e se ouviu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em que eu tenho prazer. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos entender essas coisas. E nós precisamos, irmãos, crescer, porque é muito fácil a gente decidir não crescer. É só a gente seguir o fluxo. E Deus quer que nós cresçamos. É por isso que Deus colocou na igreja os 5 dons, não é? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Para que a gente não seja mais menino. Para que a gente seja ajustado, para que a gente não venha ser levado por todo o vento de doutrina. Amém? E a doutrina de Cristo, irmãos, o fundamento de Cristo é que o nosso caráter, que a gente venha viver uma vida de integridade, que nosso caráter venha ser forjado na palavra, venha ser forjado em Deus. Amém? E a Bíblia fala, abre comigo lá em Salmos, o capítulo 24. Aleluia. Deus me falou muito a respeito desse assunto, né, do valores da nossa visão. E Deus me falou muitas coisas, eu não sei se vai dar tempo falar hoje, pela manhã, sobre tudo isso que o Senhor falou comigo. Mas eu sei, irmãos, que essa palavra já está trabalhando no teu coração. Aleluia. E você pode ser transformado. A Bíblia fala aqui, irmãos, em Salmos 24. No versículo 3, fala assim, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? É interessante, irmãos, porque fala no Antigo Testamento sobre isso. Mas sabe, irmãos, a palavra, ela nunca vai discordar. Se você lê um versículo no Antigo Testamento, se você lê um versículo no Novo Testamento, ela sempre vai estar concordando entre si. E o escritor está dizendo aqui, Davi diz assim, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Amém? A Bíblia está falando aqui, irmãos, quem pode subir ao monte do Senhor? Não é quem quer, é quem pode. Amém? Eu não sei se você passou por essas cancelas aí, não é? Os policiais parando, não é? E ele pedia a documentação. Ele pedia, né? Eu não sei se aconteceu com você, mas eu fui parada várias vezes quando eu ia deixar o bem no colégio. Quando eu voltava, ele parava. Para onde é que a senhora vai? O que é que a senhora vai fazer? Onde é que a senhora mora? Cadê o seu endereço? Irmãos, é exatamente assim que Deus vai fazer conosco. O que você está fazendo? Você está andando segundo aquilo que eu te falei, porque, irmãos, melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente se faz de surdo, mas Deus sabe que nós não somos surdos. Amém? É melhor nós obedecermos do que nós sacrificarmos. Para onde você vai? Nós só vamos passar, irmãos, se nós tivermos a identidade de Cristo. Se nós não tivermos a identidade de Cristo, irmãos, nós não vamos passar pelo crivo. Amém? Eu não estou falando para você que você não vai para o céu, você vai para o céu, irmãos. Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, às vezes a gente pensa, porque não aconteceu isso na minha vida. As bênçãos do Senhor não aconteceram na minha vida porque Ele não quer. Não, irmãos, não é porque Ele não quer. É porque nós não estamos com a nossa identidade. É porque nós não estamos com o nosso comprovante. Aleluia.
A palavra do Senhor, irmãos, ela é remédio para uns e é vacina para outros. Amém? E essa semana o Ben, ele teve que tomar algumas vacinas. Ele teve algumas reações, ele teve febre, o braço dele ficou inchado. Mas eu quero dizer uma coisa, a palavra de Deus, irmãos, ela não traz efeito colateral. Amém? A palavra de Deus, ela vai te transformar, ela vai forjar o teu caráter. E quando o escritor, ele diz assim, quem poderá subir o monte do Senhor? Sabe, irmãos, que subir o monte, no grego, significa, é uma figura de um homem que anda pela fé. Se você for ver lá em João, no capítulo 6, a Bíblia diz que quando Jesus ele foi multiplicar os pães e os peixes, ele sabia de tudo que ia acontecer, irmãos. E quando você for ver no original, no grego, você vai ver que a figura de um homem é um homem em cima do monte. E quando você for ver lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, você vai ver que Jesus ele subiu o monte com os seus discípulos. E aí ele começa a falar. E ele começa a experimentar Filipe. E logo no finalzinho ele diz assim, olha, Jesus estava perguntando a Filipe, mas ele bem sabia o que ele estava para fazer. Então, essa palavra aqui, quem vai subir ao monte, irmãos, significa quando o seu caráter é forjado, quando você não vive mais uma vida de falsidade. Quando o seu coração está limpo diante do Senhor, irmãos, você vai alcançar a preeminência. Você vai ser ousado na fé. Mesmo que pessoas tentem te parar, você vai chegar diante do Senhor. E você vai dizer, Senhor, me dá mais ousadia para eu pregar a sua palavra. Aleluia! Uma vida de fé, irmãos, é isso. É um caráter forjado no Senhor. E sabe, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não errou. Porque errou, aí Deus não te aceita. Não, irmãos. Nós vemos o exemplo de Davi. Davi foi um homem que errou, irmãos. Davi foi um homem que fez maldade. Davi foi um homem que adulterou. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi, irmãos, era rápido em se arrepender. Então, nessa manhã, o meu conselho é, seja rápido em se arrepender. Porque Deus vai te aceitar, Deus vai te receber, você vai subir ao monte do Senhor, você vai conseguir maior preeminência na fé. Você vai crescer em fé, você vai avançar em graça, você vai avançar em favor do Senhor. As bênçãos do Senhor vão ser liberadas sobre a sua vida. Amém? E ele está dizendo aqui, aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não entrega a sua alma, existe uma versão que fala que não entrega a sua alma à falsidade. Oh, irmãos, como é bom você estar perto de pessoas que são verdadeiras. Como é bom, irmãos, você estar perto de pessoas que não vivem uma vida dupla. Como é bom você estar perto de pessoas, irmãos, que falam uma coisa com você e lá fora ela fala a mesma coisa. Ou, irmãos, e como é ruim você saber que uma pessoa falou uma coisa com você e aí lá fora ela falou outra coisa totalmente diferente. Essa pessoa, ela precisa se converter, ela precisa viver uma vida de integridade, ela precisa ser verdadeira naquilo que ela é e naquilo que ela faz. Amém? Porque, irmãos, isso é integridade. Isso é viver segundo o caráter de Deus. Amém? E sabe, irmãos, é interessante nós falarmos sobre isso, irmãos, porque o nosso crescimento espiritual, Deus, Ele deseja que nós venhamos crescer, que a gente venha avançar e a gente não pode queimar as etapas. É uma vida de fé, sim. É uma vida de amor, sim, mas uma vida também de crescimento. É uma vida nos dons do Espírito, sim, mas também uma vida de integridade. Amém? Paulo, irmãos, quando ele estava falando para crentes. Ele fala lá em Efésios, olha, deixa a mentira e fala a verdade. Seja verdadeiro naquilo que você faz. Seja verdadeiro naquilo que você fala. Se você não pode comprar, não, se você não pode pagar, não compra. Aleluia. Glória a Deus. Isso é uma vida de integridade. Porque quando você compra algo, irmãos, e você diz, eu vou pagar, você está vivendo uma vida de falsidade. Você não está agradando ao Senhor. Irmãos, o Espírito Santo, ele não é visitante. Ele não
Ele não está aqui, ele não está em sua vida só quando você está aqui na igreja. Não, irmãos, o Espírito Santo está dentro de você. E muitas vezes ele arranha e a gente não considera, a gente despreza isso. Amém? E a gente precisa compreender essas coisas, a gente precisa entender essas coisas. E sabe, irmãos, uma das coisas que Jesus fala, não é? Que a nossa vida no secreto, ela vai valer muito mais do que a nossa vida em público. Amém? Quando nós, irmãos, vivemos uma vida de integridade, porque viver uma vida de integridade, muitas vezes as pessoas elas não veem. Quando você é honesto, quando você faz aquilo que é certo, as pessoas elas não veem, mas Deus vê. Amém? E quando nós, irmãos, vivemos uma vida de integridade, Deus vai nos recompensar em público. Isso é inevitável, irmãos. Por isso que é bom obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E a Bíblia vem falando, irmãos, também em 1 Timóteo, no capítulo 3, falando sobre os requisitos, né, de um obreiro aprovado, para que esse obreiro ele venha a ser verdadeiro. E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos compreender, que não é somente o obreiro, mas todo o corpo de Cristo, né? Porque nós somos filhos de Deus, né? E nós precisamos ser imitadores de Cristo como filhos amados. Amém? E quando eu falei para você do secreto, não é? Porque muitas vezes a gente não é verdadeiro. E Deus quer, irmãos, forjar o nosso caráter. O que é o secreto, irmãos, é você tratar bem a sua esposa. É você tratar bem o seu esposo. Amém? Aleluia. Porque, afinal de contas, irmãos, quando nós estivermos prestando conta a Deus, nós não vamos prestar conta da vida do nosso marido ou da vida dos nossos filhos, nós vamos prestar conta da nossa própria vida, porque muitas vezes a gente quer a transformação. Eu quero que ele seja transformado, eu quero que ela seja transformada, mas sabe de uma coisa? Muitas vezes, quando nós somos transformados, tudo fica bem. É por isso que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, cuida de ti mesmo. Aleluia. Timóteo, cuida de ti mesmo. Porque, irmãos, viver uma vida, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente está aqui na igreja, né? A gente está bem, né? As pessoas, elas olham para a gente. Às vezes a gente olha para a vida da pessoa, para a vida de um casal, e a gente pensa que tudo está bem. De repente o casal se divorcia, se separa. A gente vê nas redes sociais, beijinho, abraço, viagens, né? Daqui a pouco se separa. É porque está vivendo uma vida de aparências. Amém? E sabe, irmãos, nós precisamos compreender que uma vida forjada no caráter de Deus é nós termos domínio de si. Aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que é melhor você morar em uma casa pequena sem que esteja presente uma mulher rixosa, do que morar em um palácio e estar com uma mulher rixosa. Aleluia! Vou falar para os homens também. Trata bem a tua esposa, porque isso também é integridade. Amém? Faz a tua parte, que ela vai fazer a parte dela. Amém? E mesmo que ela não faça a sua parte, irmãos, faça a sua parte. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Como marido, qual é o requisito que eu preciso fazer? Como esposa, qual é a minha obrigação? Como eu preciso ser esposa? Isso é integridade. Amém? A Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, que nós precisamos ser encontrados fiel. Quem vai nos encontrar, irmãos? Os olhos do Senhor passam por toda a terra. É o próprio Deus que vai nos encontrar fiel. Amém? E Ele vai fazer com que as nossas vidas venham crescer, venham avançar. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, a gente vive uma vida de duplicidade, a gente ouve a palavra. Por que a gente vive uma vida de duplicidade? Alguns vivem uma vida dupla, não é? Uma hora no fogo, outra hora na geladeira.
Uma hora cheio do fogo, outra hora de mau humor. Porque a gente não tem observado a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando a gente pratica a palavra, irmãos, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que nós realizarmos. Em tudo que você fizer, meu querido, você vai ser bem-sucedido. E sabe, irmãos, deixa eu quebrar as vacas sagradas aqui, irmãos. Você vive uma vida de integridade para Deus, sendo uma bênção para as pessoas. Mas, irmãos, não se engane, não é todas as pessoas que vai gostar de você. Aleluia, não agradaram, Jesus não agradou a todos, irmãos. A Bíblia diz assim lá em João, ele diz assim, está escrito, me odiaram sem motivo. Aí ele diz assim, olha, se me odiaram, vão odiar vocês também. Irmãos, vai existir pessoas que vai lhe amar. Vai existir pessoas que vai te levar para casa dela, que vai dar presentes, que vai te agradar, porque você é uma bênção para a vida dela e você é uma bênção para a vida de outras pessoas. Mas vai existir pessoas que vão te odiar. Pelo mesmo motivo, porque você é uma bênção para a vida de outras pessoas, porque você faz a vontade de Deus e porque você não vai parar. Aleluia. Irmãos, Jesus fazia o bem. Letícia estava ministrando aqui o louvor e a Bíblia fala isso. Jesus estava em toda parte fazendo o bem. No entanto, pessoas o odiavam. Então, irmãos, vamos parar com essa besteira de achar agradar todo mundo. A gente não vai agradar todo mundo. Todo mundo não vai gostar de você. Essa é a realidade. Não é todo mundo que vai te agradar. Não é todo mundo que vai ficar agradado de você. Não é todo mundo que vai gostar de você. Amém? E sabe, irmãos, às vezes as pessoas, a gente vê pessoas não suportam a vida do outro, não suporto. Quando essa pessoa está falando, não suporto nem a voz dela, eu quero te dizer, irmão, você precisa se converter. Não existe essa história de dizer o meu santo não bateu com o santo dela, irmãos, então você tem outro santo que não se diz respeito ao Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo dentro de você, o seu santo vai bater com o santo da outra irmã. Amém? Então, irmãos, a gente precisa estar moldado no que diz respeito àquilo que a palavra fala, né? A respeito do crescimento, a respeito do caráter de Deus. Amém? Porque mesmo que a gente venha ser rejeitado, mas, irmãos, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque se Deus, irmãos, se Deus te chamou para fazer alguma coisa, você precisa compreender, porque a Bíblia fala, né, que nós somos guiados pelo Espírito. E a Bíblia diz que nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Outra coisa, irmãos, você precisa compreender aquilo que Deus te chamou para fazer. Não faz aquilo que outras pessoas estão fazendo. Não faz porque outras pessoas estão fazendo. Não faz porque outras pessoas estão dizendo que é certo você fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. E muitas vezes, irmãos, existem distrações, há distrações, não é? Às vezes, irmãos, as pessoas elas querem entrar em discordância com a vida do pastor, porque o pastor não está fazendo aquilo que elas queriam que ele estivesse fazendo. Mas sabe, irmãos, o nosso pastor ele é guiado pelo Espírito. Amém? E essa questão dos valores da nossa visão, né? Eu vejo assim, um tempo de correção, porque, irmãos, um tempo de correção é um tempo de crescimento, é um tempo de avanço. Você nunca vai crescer se você não for corrigido. Sabe, eu ouvi uma frase do pastor Edilson de Lira, ele falou assim, o pior dia de uma pessoa é quando o seu mentor desiste de corrigi-lo. Irmãos, isso é triste. O pior dia, irmãos, de um discípulo, o pior dia de uma pessoa é quando o seu pastor, o seu líder, ele desiste de corrigir você. Porque onde não há correção, não há crescimento. Onde não há correção, irmãos, não há avanço.
Aleluia. E muitas vezes a gente se afasta de pessoas que querem nos corrigir. E a gente fica perto de pessoas que não falam aquilo que nós precisamos ser mudado, ser ajustado. Eu quero te dizer, você não vai sair do lugar. Aleluia. Ah, vou sair dessa igreja porque só tem correção. Irmãos, glória a Deus pelas correções. Você está crescendo. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos ser corrigidos para que a gente seja participante da santidade de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia. Participa, querido, dos departamentos. A gente não cresce sozinho. A Bíblia diz que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que quando você está perto de alguém que é diferente de você, que não pensa como você pensa, a Bíblia diz que ferro com ferro ele é afiado. Então você quer ser afiado, fique perto de pessoas que corrijam a sua vida, que diga para você está errado no que você está fazendo. Você precisa se converter, porque conversão é mudança de caminho. Amém. Aleluia. É triste, irmãos, a gente ver pessoas que saem da igreja porque elas não querem ser corrigidas, elas querem ficar perto de pessoas que são iguais a elas. Aleluia. Cuida de ti mesmo. A Bíblia fala aqui, irmãos, em 2 Timóteo. Oh, aleluia. Segundo Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14, fala assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem, corretamente a palavra da verdade. Às vezes a gente olha para esse versículo, irmãos, a gente pensa que Deus quer que a gente saiba onde estão os versículos, onde estão os capítulos, onde está o livro na Bíblia, porque a gente está manejando bem a palavra da verdade. Mas o que Paulo está falando aqui, irmãos, a Timóteo, é que Timóteo precisava compreender, precisava viver uma vida na prática da palavra. Porque quando nós vivemos na prática da palavra, irmãos, quando nós chegamos, nos apresentamos diante de Deus, nós já estamos aprovados por Ele. Amém? Procura apresentar-te. Procura se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar. Ou seja, irmãos, é aquela pessoa, é aquele filho de Deus que vive uma vida de integridade. As minhas mãos estão limpas, o meu coração está puro. Amém? Que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É dessa forma que Deus, irmãos, quer que nós estejamos. E a Bíblia vem falando, irmãos, a respeito do neófito, né? Que a gente não pode levantar o pastor, aquela pessoa que está em posição de liderança, não levantar o neófito. O neófito significa um cristão novo. Mas sabe, irmãos, muitas vezes a gente pensa, aquela pessoa que chegou, nova convertida, eu não posso levantar. Mas sabe, irmãos, o que é cristão? Muitas vezes existe um neófito dentro da igreja que está há 10 anos, 20 anos, e ele não tem crescido porque ele não tem sido corrigido. Amém? Não se engane, irmãos, existem pessoas que estão dentro da igreja, que estão 20 anos, 30 anos, e elas não crescem. Elas se tornam não espirituais. Por quê? Porque elas não têm recebido a correção. Elas têm recebido a correção, mas como coceiro nos seus ouvidos. E nós precisamos, irmãos, viver essa vida de integridade. E o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui, irmãos, que quando o neófito ele é levantado, ele tem dificuldade em corrigir os seus liderados. Você entende que você está em uma igreja boa? Você entende que Deus te plantou em um lugar, irmãos, e esse lugar é um lugar de graça, é um lugar de fé, é um lugar de refrigério, é um lugar de crescimento e de avanço para a sua vida. Porque quando você passar pela cancela, você vai passar e vai ser aprovado. Amém. Aleluia.
Irmãos, eu me alegro com isso. Você sabe que, que geralmente as palavras, as minhas ministrações, elas não são tão assim, não é? Mas sabe de uma coisa? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer a vontade de Deus, irmãos, do que fazer a vontade do homem. Amém? Nós estamos nesse tempo, irmãos, e como eu falei para você, há dores de parto, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Você que é mulher aí que já teve filho, não é? Às vezes a gente está em casa, né? O bucho nas goelas, começa a sentir aquela dor. Aí não é agora não é agora não. Mas a gente já percebe, está perto do menino nascer. Está perto de Jesus voltar, irmãos. Nós vamos prestar conta das nossas vidas. Por isso que nós precisamos viver uma vida de integridade na palavra de Deus. O que pode nos aperfeiçoar, irmãos? Como nós podemos nos aperfeiçoar, irmãos? Na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer com que nós venhamos amadurecer. Com que nós venhamos crescer. E aqui em Hebreus, eu quero que você abra lá. Hebreus, no capítulo 5. Aleluia. Hebreus, capítulo 5. No versículo 11. Aleluia. Deus é bom. Diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer e coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura vocês já deveriam ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? O escritor, irmãos, de Hebreus, está falando para aqueles irmãos, ele diz assim, olha, quanto a isso, eu tenho muitas coisas difíceis de dizer. E quando você for ler, a partir do versículo 1, Hebreus 5:1, você vai ver que o escritor, ele está tratando de um outro assunto. Ele está falando sobre o sacerdócio de Jesus. Ele está falando sobre que Jesus, ele veio por meio da ordem de Melquisedeque. Ele está falando a respeito que Jesus, ele estava em obediência, né? Que Jesus, ele não queria sofrer aquilo que ele precisava sofrer, mas ele estava ali. Você lembra que Jesus, ele estava orando, né? E ele pediu, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. E o escritor está falando exatamente sobre isso, sobre a obediência de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre uma vida submissa. Mas sabe, esse escritor, irmãos, que a gente não sabe que é, alguns falam que é Paulo, mas a gente não vai falar que é Paulo, porque não está escrito que foi Paulo que escreveu. Mas o escritor, irmãos, ele muda completamente de assunto. Ele entende no espírito que aquelas pessoas, elas não estão recebendo aquela palavra. E aí ele diz assim, quanto a isso, né? Quanto ao sacerdócio de Jesus, quanto à obediência de Jesus que eu estava falando para vocês, nós temos muita coisa para dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em ouvir. Você lembra que Rubem, ele estava me chamando na terça-feira, que é importante, irmãos, que a gente venha ouvir. Mas não com esses ouvidos naturais, mas com ouvidos espirituais. Existe uma versão, né, que fala minha outra Bíblia, na outra versão que fala assim, vocês se tornaram tardios em ouvir. Então, irmãos, não significa dizer que não havia ferramenta necessária para que aquele povo viesse crescer. Havia sim, mas eles se tornaram tardios em ouvir.
E o escritor estava querendo que aquele povo avançasse, que aquele povo crescesse, mas ele percebeu no espírito que aquele assunto não estava entrando nos corações daqueles homens. E ele diz assim: embora a esta altura vocês já deveriam ser mestre. E mestre, irmãos, que está falando aqui, não diz respeito àquela pessoa que é chamada dos 5 dons ministeriais. Mas aquela pessoa, irmãos, que ouviu a palavra, que praticou a palavra, que aprendeu com o próprio Deus, porque a unção de Deus nos ensina a respeito de todas as coisas. A Bíblia diz que ela é verdadeira e não é falsa. Amém? E que está apto a ensinar outros. Amém? Você vê pessoas, né, casamentos que são uma bênção. E você quer saber na vida da pessoa por que o casamento dela é tão bem sucedido. Porque os filhos delas foram tão bem criados, porque os filhos delas são tão bem educados. Com certeza, essa pessoa ela não se tornou tardia em ouvir. O casamento dela é bem sucedido, os negócios dela são bem sucedidos. Os filhos dela são bem educados na palavra, porque elas não se tornaram tardios em ouvir. Então, essa pessoa, ela se tornou uma pessoa apta para ensinar outras. E é isso que o escritor está falando, irmãos. Que nós, devido ao tempo decorrido, devido àquilo que nós temos já ouvido, que nós já deveríamos estar colocando em prática, esse tempo já era para nós estarmos mais longe, avançando, crescendo, ensinando a outros. Amém? Aí ele diz assim: vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente. Ou seja, vocês precisam novamente de pessoas que dê leite para vocês. Mas não era mais tempo de vocês tomar leite. Era tempo de vocês comer uma comida sólida. Deus já tinha uma comida sólida para dar para vocês. Mas sabe, irmãos, quando a gente dá uma comida sólida a um menino, é capaz dele morrer. Amém? Você não pode pegar uma criança de meses e dar uma comida sólida para ela. Essa criança, ela precisa de leite para que ela venha crescer. E o escritor, irmãos, está aqui lamentando. Vocês já eram para ter crescido, vocês já eram para ter avançado e já era para vocês estar ensinando a outras pessoas aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês praticaram. Amém? E sabe, irmãos, não é somente as pessoas ver, porque é claro, isso é importante. As pessoas veem em você que seu casamento é bem sucedido, que os seus filhos é bem educado, mas as pessoas elas vão receber conselhos de você. Existe o fruto, irmãos, eu quero te dizer, o fruto não tem como esconder. Não tem como esconder. Uma vez eu estava conversando com o Rubem e o Rubem falando isso, porque eu caí na besteira de me preocupar com outra besteira. E aí o Rubem falou: Mona Lisa, não se preocupa. As pessoas estão olhando para nós e elas veem os frutos. E os frutos, eles são inegáveis. Aleluia. Os frutos, eles são inegáveis. E por mais, irmãos, que uma pessoa saia falando mal da liderança, se essa pessoa que recebeu essa notícia, que recebeu essa má informação, vê o fruto, ela já vai compreender que essa pessoa ela não é verdadeira. Essa pessoa não é íntegra. Os frutos falam, irmãos, os frutos cheiram. Não pode se esconder, não se pode colocar uma luz debaixo de uma cama. Aí a Bíblia está falando aqui: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo o exercício constante. Que exercício, irmãos? É a prática da palavra. Amém? É você ouvir a palavra. A Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes.
Amém? A Bíblia está falando aqui, irmãos, que nós precisamos nos exercitar. Paulo, irmãos, escrevendo a carta ao irmão Timóteo, aquela carta é pastoral. E Paulo, ele diz assim, olha, se exercita pessoalmente na piedade. Porque a piedade é para tudo proveitosa. É para essa vida e para outra que está para vir. Então nós precisamos, irmãos, nos exercitar. Eu sei que não é uma coisa que a sua carne vai se agradar. É a mesma coisa de você ir para a academia. Você precisa ir para uma academia. Você precisa se exercitar. Para que você viva uma vida saudável, irmãos. No reino do Espírito, a vida espiritual, para que a gente venha crescer, para que a gente venha avançar, no reino do Espírito também é assim, nós precisamos entrar na academia da fé, nós precisamos entrar na academia da palavra e se exercitar pessoalmente, porque a piedade é para tudo proveitosa. Você vai colher os frutos hoje e você vai colher os frutos quando Jesus voltar, porque você vai ser galardoado. E a Bíblia diz, irmãos, que quando nós se aproximamos do Senhor com fé, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E não somente quando Jesus voltar, mas aqui também sobre esta terra. Quando você vive uma vida de integridade, irmãos, você vai colher aqui. Amém. Aleluia. Deus vai abrir portas onde não existe. Deus vai te promover, irmãos. É nossa obrigação, irmãos, nós andarmos na prática da palavra. Mas Ele vai nos galardoar. Ele vai nos presentear. Ele vai fazer infinitamente mais nas nossas vidas, irmãos. Além do que nós temos pedido, além do que nós temos pensado. Fora da limitação daquilo que está no nosso bolso, na nossa conta bancária. Ele faz infinitamente mais. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Porque muitas vezes, irmãos, nós voltamos para o mesmo assunto. Porque Deus não quer, irmãos, que uma pessoa só cresça. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 12. Corramos a carreira. Corramos. Não é somente uma pessoa que é para correr nessa igreja. Não é somente uma pessoa que é para ser levantada nessa igreja. Irmãos, é todo o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos nos despojar, né? Tirar todo o peso, todo o pecado que tenazmente tem nos assediado. E nós corramos a carreira que nos está proposta. Porque quando nós, irmãos, nos despojamos do pecado e do peso, certamente, irmãos, a gente vai ficar leve. E Deus quer todo mundo leve. Correndo a carreira que está proposta. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém vai tomar o seu lugar. Deus te chamou, irmãos, Deus tem um chamado na sua vida. Deus te chamou para um propósito. E é só você que pode cumprir esse propósito na sua vida. Ainda que exista várias tias do DI. Existe um propósito pelo qual você precisa cumprir naquele departamento. Ainda que existam, irmãos, vários mestres, vários pastores, vários profetas, você foi chamado para um tempo específico, para um ponto específico que você precisa levantar outras pessoas. Irmãos, isso é amadurecer. Isso é crescer e glória a Deus por isso, porque nós fomos chamados. Mesmo que haja vários profetas aqui, irmãos. Cada um deles foi chamado para algo específico. Aleluia. Isso é amadurecer. Isso é crescer. Se exercitar pessoalmente na piedade. Amém. Eu já estou terminando, você não precisa abrir. A Bíblia fala lá em Tiago 1:22. Que nós precisamos nos tornar praticantes e não somente ouvintes. E o irmão Rick Renner, ele fala que esse texto no original significa não somente ouvintes, é aquela pessoa que está em sala de aula, mas que não fez a sua matrícula. Ou seja, aquela pessoa está em sala de aula, ela está descompromissada daquilo que ela está ouvindo. E Deus, irmãos, está falando aqui por meio dessa palavra que nós precisamos nos tornar praticantes e não somente ouvintes.
Você não pode estar aqui nesse lugar simplesmente ouvindo, né? E o irmão Rick Renner, ele fala assim, que quando uma pessoa, ela está espiritualmente em um lugar, e ela não fez a sua matrícula, por assim dizer, tudo que ela quer saber do assunto do momento, daquilo que Deus está falando, para depois comentar com seus amigos lá fora. E sabe, irmãos, Deus, ele não quer que você simplesmente comente. Deus quer que essa palavra entre no teu coração. E que essa palavra, irmãos, venha frutificar em sua vida. Que você venha crescer, que você venha avançar e fazer a vontade do Senhor. Amém? E a Bíblia também vem falando, irmãos, lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que você quiser, e vos será feito. Aleluia! Tem também um versículo também lá em João, no capítulo 15, ele diz assim, olha, sem mim nada você pode fazer. É possível, irmãos, que nós sejamos crentes e a palavra de Deus não esteja em nós? É possível, porque Jesus está falando aqui, se a palavra permanecer em você. Você entende, irmãos, que as suas orações, ela é respondida quando a palavra de Deus permanece na sua vida. Ele diz assim, é tudo. Tudo que você pedir. Se a palavra do Senhor permanecer em você, tudo vai ser feito, tudo vai ser resolvido. Deus, irmãos, vai tomar a sua causa como a causa dele. E ele vai dizer, como ele falou para Josafá, a peleja não é sua, a peleja é minha. Aleluia! E sabe, irmãos, quando você for ler o contexto, Jesus está falando a respeito de frutificação. João 15, a partir do versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aí ele diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ei, irmãos, talvez você tenha se identificado em alguma falha, enquanto eu falei aqui. Mas sabe, irmãos, você está sendo limpo pela palavra que está sendo falada. Você está sendo limpo pela palavra que o Senhor tem falado para você. Aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, Deus olha para o teu coração. Quando o seu coração está disposto a mudar de direção, a se converter, irmãos, ele vai te galardoar. E aquilo que você pedir, irmãos, vai acontecer. Aquilo que você pedir, irmãos, vai ser feito. O irmão Rick Renner fala, irmãos, que a palavra do Senhor, ela precisa fazer morada em nós. É isso que Jesus está falando lá em João, no capítulo 15, versículo 7. Se essa palavra permanecer em você. Se é uma decisão minha e sua. Se essa palavra permanecer em você, você vai pedir o que você quiser. E vai acontecer, irmãos. Sem você fazer força alguma. Mas porque sobre a sua vida está a palavra. E Deus te encontrou fiel. E quando Ele te encontra fiel, irmãos, quando você anda em fidelidade com Deus, é impossível que Deus não venha te presentear. É impossível que Deus não venha te galardoar. Amém? Palavra de salvação. Como o Baba falou ali no final, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu disse para ele, vejo que é profeta. Seja abençoado na prática da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você recebeu essa palavra? Aleluia. Poderosa palavra, meus irmãos. Aleluia. Eu acredito que todos já são crentes. Não há nenhum visitante. Tem alguém entre os crentes que não é batizado no Espírito Santo e deseja receber o batismo do Espírito Santo? Você está aqui e ainda não está cheio do Espírito, ainda não fala em línguas. Nós queremos orar por você.
para que você receba, como a Bíblia diz. Todos cheios? Glória a Deus. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, precisando de oração? Glória a Deus. Que bênção. Não tem nenhuma pessoa. Eu entendo que você está já craque, né, para receber a sua cura. Amém? Mas eu tenho 2 pedidos aqui de oração e eu quero que você concorde comigo. Amém? Márcio Rivaldo e Davi Lucas. Amém? Você pode orar junto comigo? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por essas 2 pessoas, Pai. Queremos apresentar a vida delas a Ti, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Nós queremos orar por eles e declarar cura sobre a vida deles, Pai. Liberar o Teu poder sobre essas vidas, sobre esses corpos, para que eles sejam curados, Pai, em nome de Jesus. Que o poder da cura opere na vida de cada um deles e todo mal, todo vírus, toda enfermidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em unidade a Tua igreja agora, expulsa esse mal e declara fora todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E declaramos, Pai, esses corpos curados para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, como todos sabem, né, eu acredito que todos já sabem, o governo do estado, ele editou aí mais um decreto e por isso nós tivemos que fazer algumas mudanças aqui na igreja para nos adequarmos, né? E graças a Deus, nós já seguimos todos os protocolos que estão estabelecidos, então a gente não teve muita dificuldade com relação a isso, porque nós somos fiéis nessa área. Então a gente já está com máscara, distanciamento, a quantidade regulamentada de pessoas, então para nós isso não é problema, mas eu continuo pedindo a você que observe isso. Se você tem algum sintoma de gripe, não venha para a igreja, assista em casa, nós estamos ali transmitindo, né, no YouTube, então você pode assistir lá e vindo para a igreja, traga sua máscara, né, respeite o distanciamento, tudo isso que a gente já tem observado aqui na igreja. Algumas mudanças que aconteceram porque foi decretado o toque de recolher, também um horário específico máximo para o trabalho da igreja. Então eu vou falar aqui para vocês, já falei no grupo, mas quero repetir para que fique sempre bem claro para vocês. Nos cultos do domingo, continua havendo esse culto 9h30, né? 9h30 nós temos esse culto. E o culto que nós fazíamos à noite, agora passou a ser realizado a partir das 15h30. Então, nós não temos mais culto à noite, nós temos culto à tarde. Amém? 15h30, obrigatoriamente, nós encerramos 17 horas. Então, você vai ter 2 horas de deslocamento para a sua casa, né? Então, domingo é assim. Terças-feiras e quintas-feiras, nós vamos ter um culto às 18 horas, porque nós só podemos funcionar até às 19. Então, terça e quinta, cultos das 18 às 19 horas. Amém? Começa às 18, termina às 19 horas. E aí nós observamos todas as mesmas coisas. Vão ser 2 cultos de oração que nós vamos fazer. Nós vamos mudar um pouco a nossa liturgia, ok? Nós vamos ter algumas mudanças, mas nós conseguimos, né, pela graça de Deus, mesmo com limitações, ter cultos melhores ainda. Então, a gente vai, com certeza, desfrutar de tempos maravilhosos aqui, porque nós temos a graça de Deus. Amém? Aleluia.
muito importante. Todos os cultos vão ter inscrições, ok? Todos os cultos vão ter inscrições. Nós vamos colocar no grupo da igreja. Pastor, não estou no grupo da igreja, porque não quer, né? É só você me procurar. Agora, nesse caso, você procura o Adamex. Hoje, né? Hoje você procura aqui o Adamex, se você está aqui, para entrar no grupo da igreja. Amém? O grupo da igreja é para membros da igreja. Amém? Então, se você está aqui, é um visitante, você não é membro da igreja, como é que você vai fazer? Você vai se dirigir a mim, você vai me pedir o link e a gente envia o link no privado para você que não é membro da igreja. Se você está assistindo aí, você deseja, né, fazer uma visita, então nós vamos lá, você tem o meu número aí nas descrições do vídeo, tem o meu número, você manda aí uma mensagem para mim e nós mandamos o link para você do culto que você deseja assistir, ok? Todos os cultos haverá inscrição, em todos os cultos. Uma coisa que eu quero dar aqui, uma dica para você que já fez inscrição, você que é da igreja. Lá naquele link, quando você colocar o seu nome, terminar a sua inscrição, vai aparecer uma mensagem lá, inscrição realizada com sucesso. É só você ficar olhando, prestar atenção que vai aparecer. É uma dica para você de que você fez a sua inscrição. Existem pessoas que estão fazendo 3 inscrições próprias. Repetem, não conseguem estar convictas daquela inscrição e fazem de novo. Mas não é necessário. Você vai fazer sua inscrição, vai aparecer uma mensagem lá. Não, eu fiz para mim e para outra pessoa. Coloca o nome da outra pessoa. Amém? Cada pessoa é uma inscrição, mas você faz a sua, entra de novo e faz a da outra pessoa. Ok? Pode ser no mesmo celular, não tem problema. Só que você tem que abrir de novo o link e faz o da outra pessoa. Não repita, porque você corre o risco de você tirar a vaga de alguém. Nós encontramos ali hoje já tinha nomes repetidos. Isso não é bom. Tem cultos que não vai fazer diferença, mas tem cultos que pode ser que a gente tenha dificuldade. Ok? Crianças também, inscrição. Ok? Todo mundo. O que mais? A respeito das inscrições. Então, se você tiver dificuldade, você nos procura. Quer fazer para outra pessoa, tem que entrar de novo e fazer no nome da pessoa, ok? Coloca lá no nome da pessoa. E outro aviso agora. Ok? Com relação às inscrições, eu acredito que seja apenas isso. Mas nós temos aqui, complemento aqui da nossa agenda, né? Lembrando que as matrículas do Rema estão abertas. Amém? Glória a Deus. Mais informações você procura aqui a irmã Mona Lisa. Pastor, mas com essa dificuldade que está tendo aí, irmãos, o Rema, ele é uma escola presencial, amém? Mas podemos nos adequar, estamos já prontos, já estamos adequados a fazer, a ter uma aula online. Assim que puder ser presencial, a gente para online e continua presencial. Lembrando para você, vou fazer minha inscrição porque agora é online. Não, agora não é online. O Rema ainda é presencial. Amém? Emergencialmente ou circunstancialmente está online. Logo que esse momento passar de não poder haver a aula presencial, nós estaremos aqui. Amém? O Rema é uma bênção. Então você procura a irmã Mona Lisa e faz aí a sua matrícula para o Rema. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado? Mas você é abençoado todo dia. Amém? Vá na graça e na paz e pratica a palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo à Agenda da Igreja Verbo da Vida Caucaia. É com grande alegria que nós recebemos você hoje conosco.
Fique por dentro das nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube e não se esqueça, você pode sempre acompanhar as transmissões dos nossos cultos ao vivo, lá no canal Verbo da Vida Caucaia. Nossa igreja está aberta para encontros, respeitando o limite de capacidade e seguindo todos os requisitos de segurança. E não se esqueça, leve sua garrafinha de água e o uso de máscaras é obrigatório. Confira agora a nossa programação. Toda terça-feira nós temos o nosso culto de oração, um momento de comunhão com o Senhor que acontece às 19h30. Você não pode deixar de participar. E já na quinta-feira, nós temos o nosso culto de ensino, onde você pode se encher de graça e conhecimento da palavra, também a partir das 19h30. E no domingo, nós temos o nosso culto de celebração, em 2 horários, às 9h30 da manhã e às 18 da tarde. Sempre lembrando que no segundo domingo do mês, nós temos o nosso culto de Santa Ceia, seguindo os mesmos horários. Você e sua família são nossos convidados. E no segundo sábado nós seguimos com um encontro e uma palavra direcionada aos casais. É o culto Bem Casados, às 19h30 e nós esperamos vocês aqui. E toda sexta-feira nós temos um momento especial, às 19h30. É a oração dos jovens da nossa igreja. Mais informações, procure por Adamex Farias. E já no terceiro sábado nós temos um super culto Jovem C3. Mais informações, procure Adamex Farias. E no dia 27 de fevereiro, nós temos um culto Stars com Thalita Montezuma. Você, mulher, está convocada a participar desse momento de palavra e comunhão realizado pelas Stars. Bem, vai ser bênção. E as matrículas para o Rema 2021 já se encontram abertas. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, já são mais de 130 unidades espalhadas pelo Brasil e é aberto a todas as denominações. Faça o Rema Caucaia, inspiração para viver. Mais informações, procure Mona Lisa Oliveira. E você que ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, corre hoje para entrar. Grandes testemunhos, milagres, palavras e avisos importantes estão sendo divulgados lá diariamente. Procure hoje mesmo o nosso pastor Rubem Oliveira e solicite a sua entrada. E a nossa igreja possui um projeto de doação de alimentos e cestas básicas. Estamos recebendo arrecadações de segunda a sexta, das 13 às 17 e também durante os nossos cultos. Mais informações, procure a irmã Valda e faça a sua doação, a sua contribuição aos irmãos que estão precisando nesse momento. E ao fim dos nossos encontros, você pode conhecer o nosso espaço missionário, saber um pouco mais sobre a jornada dos nossos missionários e tem também a super oportunidade de estar ofertando sobre a vida deles. Não perde esse momento que é bênção para a sua vida. Participe da nossa programação. Tenha uma semana abençoada de comunhão e fique na paz. Olá, seja muito bem-vindo à Agenda da Igreja Verbo da Vida Caucaia. Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jan Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente.
Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você.